Dizem que a reputação é a coisa mais importante sobre uma pessoa, e o nosso convidado de hoje tem uma ótima reputação. Ele é um empreendedor de internet americano de sucesso visitando Israel. E, entre outras coisas, você é considerado o pai, o pioneiro da gestão de reputação na internet. Michael Fertig, bem-vindo ao estúdio da JNS. Muito obrigado. Fale sobre você e sua atividade em Israel. Eu invisto em empresas israelenses. Sou um sionista muito declarado. Nos Estados Unidos, todos sabem disso sobre mim. Participo de muitas entrevistas, tanto em veículos pró-Israel quanto hostis, e sempre sou um sionista declarado. Eu venho a Israel e venho para investir em Israel. Esta é minha 8ª viagem desde 7 de outubro. Eu já estive, claro, muitas vezes antes de 7 de outubro, mas a partir de, acho que foi 9 de outubro de 2023. Eu declarei e anunciei que iria investir mais em Israel. Investi mais em Israel nos 6 meses após 7 de outubro do que nos 6 meses anteriores. Eu invisto em startups e eu não invisto em Israel porque sou sionista. Mesmo sendo sionista, invisto em Israel por ser capitalista. E este é o solo mais fértil do mundo, talvez só atrás dos Estados Unidos, para encontrar empresas incríveis, empreendedores incríveis. Então é por isso que estou aqui. Vamos explicar isso, né? Porque Israel é um solo fértil para investidores como você. Se você quiser, vamos fazer um pouco de pesos e medidas. Se você pesar Israel e compará-lo com a Europa Ocidental, você observa o número de grandes saídas, como as de unicórnios, superiores a $1 bilhão e de alta tecnologia. Israel equivale a uma Europa Ocidental, dá para imaginar. Um país de, 7, 8, 9 milhões de pessoas, dependendo de como você conta, contra um continente de mais de 400 milhões, eles valem o mesmo? Israel é, claro, muito avançado tecnicamente, mas também a cultura é muito ágil, a cultura é muito inovadora. E o compromisso com a excelência, o compromisso com uma cultura de trabalho muito, muito intensa que eu aprecio. O que praticamente não existe na Europa faz com que ela e Israel tenham valores iguais em pesos e medidas, o que é incrível. Então, a menos que você esteja falando talvez da Índia ou da China, né, que eu não comento do ponto de vista de investimento basicamente no mundo agora, só tem os Estados Unidos e Israel. Por isso estou aqui. Invisto tanto nos Estados Unidos quanto em Israel. Eu invisto em cerca de 65 empresas, sendo 15 delas aqui em Israel e 50 nos Estados Unidos. Conte sobre a primeira subsidiária israelense que você abriu este ano em Tel Aviv. Obrigado por perguntar, foi muito gentil. Sempre fui empreendedor também. Desde os 19 anos, venho fundando empresas de software, fazendo empresas crescerem, vendendo empresas e tendo muitas coisas boas acontecendo. Graças a Deus por mim, meus cofundadores, meus investidores e meus colegas. Então, eu estou sempre tanto investindo quanto começando uma empresa. A empresa que estou criando agora é a ModelCode.ai e possui só uma subsidiária no mundo. É uma empresa americana, aqui chamada de Model Code Shy, e você vai gostar de saber disso. Temos 6 pessoas incríveis aqui em Israel, novidade de 2025. Invisto em Israel desde 2015 e venho ao país desde criança. Fiz meu bar mitzvah aqui. Meu irmão serviu na Tzahal, que agora foi incorporada a outra unidade da Tzahal. Mas foi porque ele estava aqui como soldado solitário que meus pais tomaram a decisão de fazer meu bar mitzvah aqui em Israel. E assim, a história da minha família neste país é bastante significativa. Só este ano consegui contratar meus primeiros funcionários israelenses diretos por uma subsidiária e estou muito orgulhoso. Então vamos falar um pouco sobre você. Você nasceu e cresceu na cidade de Nova York? Sim, em Nova York sou um garoto e rato da cidade, não sou um... Então hoje você mora na Califórnia ou... Moro na costa leste, perto da Filadélfia, com minha família. Moramos alguns anos em Paris, moramos 16 anos em Palo Alto, Califórnia. Ok, vivo em Dallas. Então, só para falar sobre as notícias de Nova York, o que você acha da eleição para prefeito lá? Eu realmente espero mesmo, e rezo para que os nova-iorquinos que são, sabe, as melhores pessoas do mundo, entre as melhores pessoas do mundo, espero que bastante gente em Nova York vote e André Cuomo vença. Eu realmente
Desejo que o senhor Sliwa, que tem sido esse senhor Sliwa, ele foi o candidato republicano que tem sido uma espécie de um anjo vingador da aplicação da lei por décadas. E é uma pessoa muito respeitável. Embora seja casado com uma mulher com opiniões muito malucas sobre muitas coisas, inclusive sobre Israel, na verdade, então parece... Eu gostaria que ele simplesmente tivesse saído da corrida, porque acho que se você tirasse outra candidatura, então Cuomo venceria facilmente. Mas espero que os nova-iorquinos compareçam às urnas e votem. Você conhece essa criatura, Mamdani, que é bastante desprezível em quase todos os aspectos, exceto por ser um sujeito bastante carismático, o que talvez faça com que ele seja ainda mais desprezível. Pouquíssimas pessoas votaram nele nas primárias, pois quase ninguém participa dessas eleições. Alguns dos seus ouvintes e telespectadores americanos provavelmente nunca votaram em primárias. Não conheço nenhum primo que tenha votado em primária ou algo do tipo. As primárias são eventos com pouquíssima participação e as eleições fora de ano, ou seja, eleições em anos não presidenciais, também são notoriamente conhecidas por terem uma participação muito baixa. E então, uma das principais propostas de política que está passando pelo sistema agora, em resposta ao susto causado por Mamdani e os lunáticos que ele representa. Uma proposta é transferir a eleição para o ano presidencial, aumentando a participação. Pode parecer contraintuitivo, mas seu voto importa menos em ano presidencial. O que é verdade em praticamente todos os estados, quase todos os estados. Como as pessoas vão às eleições presidenciais, talvez seja melhor colocar a eleição para prefeito junto com a presidencial. Espero que os nova-iorquinos e a comunidade judaica compareçam. Há uma farsa. Dizem que 40% dos judeus votam em Mamdani, mas isso é mentira e já foi desmentido. Se as pessoas forem, acho que ele perde feio. Se ele ganhar, temo que provaremos a dura e desagradável aliança marxista vermelho-verde. Espero que isso sirva de alerta para muitos americanos sobre o quão ruim pode ficar se esses caras vencerem. Sim, vamos ampliar. Estamos vendo o aumento do antissemitismo, não só nos Estados Unidos da América, mas globalmente. E sua especialidade é a internet e as redes sociais, e muito disso é lá. Uma das coisas pelas quais você é reconhecido é por proteger a reputação das pessoas através da empresa que você fundou, Reputation.com. Como você vê a melhor maneira de combater esse ódio crescente, especialmente na internet? Podemos dizer isso agora porque temos as ferramentas necessárias. Descobrir isso, as ferramentas da inteligência artificial, as ferramentas do aprendizado de máquina. Agora entendemos que o exército de bots, ou seja, o exército de contas falsas, está criando e disseminando muito ódio online. Isso visa especialmente dividir e prejudicar os Estados Unidos. E agora entendemos que Rússia e China estão propagando isso de forma programada. Agora entendemos que o TikTok é uma fonte principal da propaganda do Partido Comunista Chinês no Ocidente. Agora entendemos que eles, de forma deliberada e programada, a palavra é amplificar, agravar, engrandecer. O anti-judaísmo, o antissemitismo, o antisionismo e também, aliás, o anti-americanismo, o anti-ocidentalismo, o anti-muitas outras coisas que valorizamos e nos importamos. Mensagens online. E eles fazem isso através de máquinas, mas também fazem por meio de exércitos de pessoas contratadas em lugares como Malásia e Indonésia. Por 1 ou 2 centavos por hora, um salário ridículo. Sabemos que isso é verdade. E também sabemos que a incidência natural, que a incidência orgânica de antissemitismo e coisas do tipo também é deploravelmente alta. Mas é muito menor do que os incidentes inorgânicos, os incidentes falsos. Infelizmente, os jovens, especialmente aqueles com cerca de 20 anos ou menos, basicamente obtêm suas informações agora de um número muito pequeno de fontes realmente ruins. TikTok e outros. Também é preciso reconhecer as falhas da mídia tradicional, certo? Nós costumávamos acreditar que a mídia paga, os profissionais acertavam e que as redes sociais erravam.
E, infelizmente, é muito difícil defender a mídia tradicional, a chamada mídia profissional. Agora, por mais que eu ache que todos nós gostaríamos de poder fazer isso, mas com certeza, com certeza. O TikTok é como fentanil digital. É fentanil digital sendo lançado nos Estados Unidos da América pelo governo chinês. E, infelizmente, Trump tem mantido isso vivo, como eu acho, como uma moeda de troca com o governo chinês para a remediação comercial. De qualquer forma, o que posso dizer é que acho que é o voto do Piquet. Um rabino disse que você não precisa terminar seu trabalho, mas também não pode desistir dele. Aqui estamos, sentados hoje, garantindo que contamos nosso lado da história. Sobre como Israel é maravilhoso, como as oportunidades econômicas são incríveis, como a liberdade religiosa é fantástica, a liberdade política é o motivo pelo qual pessoas como eu estão aqui para investir em Israel. Não porque eu seja um sionista, mas porque sou um capitalista. Por que mais pessoas no mundo deveriam se importar? E, aliás, apesar do crescente antissemitismo, embora os pessimistas tivessem dito que os investimentos cairiam em Israel. Em relação a outras partes do mundo, na verdade, em relação a outras partes do mundo, eles aumentaram apesar desta guerra. Isso mostra que os mercados de capitais que usam certa dose de Seychelles e dinheiro racional não são emocionais. Dinheiro não tem emoção. Eles veem Israel como grande oportunidade. Então, Micael, se eu fosse o governo israelense ou o primeiro-ministro e viesse até você e o contratasse para apresentar o caso de Israel de forma mais eficaz para o mundo? Quero dizer, a primeira coisa que você precisa fazer é impedir que os israelenses falem sobre Israel. Os israelenses, infelizmente, são os piores porta-vozes de Israel, porque especialmente os israelenses envolvidos na política, eles são péssimos nisso. É tipo, a primeira coisa é que você precisa entender a diferença entre o verdadeiro... não, pare com isso, pare com isso. Ninguém liga pra diferença entre isso e aquilo. Esse membro do Knesset, só pare de falar. Primeiro de tudo, a primeira coisa que eles deveriam fazer é deixar só a comunidade anglófona falar por Israel o tempo todo. Essa é a primeira coisa. Infelizmente, há aqui uma população brilhante, mas talvez arrogante, que acha que gritar para a câmera basta para passar sua mensagem. E infelizmente é uma grande falha. E ao mesmo tempo você tem porta-vozes incrivelmente bons que são falantes nativos de inglês, que ainda é a forma mais importante de comunicação globalmente. E cada vez mais, tanto aqui quanto nos Estados Unidos da América e no Reino Unido, há israelenses que são comunicadores talentosos. Então, antes de tudo, demitam todos os israelenses e contratem todos os anglófonos para falar por Israel. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é... Olha, Israel é mais do que o conflito, e é mais do que o conflito árabe-israelense. Acho que o mundo começa a perceber isso, alguns relutantes, outros se recusam a enxergar. A batalha entre Israel e o Hamas, como vamos chamar, é hoje um confronto entre civilização e barbárie, sendo essa a linha de frente da guerra. Essa mensagem precisa ser transmitida. Mas além disso, pense nas riquezas deste país, pense nos dons deste país. Pense no fato de que, quando eu era criança, só havia, vinhos realmente horríveis saindo de Israel. Não posso citar a marca para não prejudicá-los, mas todos sabem do que falo. E agora você tem uma indústria de vinhos muito boa aqui que está, digamos, no mesmo nível que talvez a Argentina. Vou inventar aqui, Chile, não é França. Certo, vamos ser sinceros. E muito desse vinho é kosher. Para alguns isso importa, para outros não. Fale sobre a cultura gastronômica daqui. Fale sobre o fato de Tel Aviv ser uma das grandes cidades gastronômicas do mundo. O fato de Jerusalém ser uma das grandes cidades gastronômicas do mundo. O fato de que o turismo aqui agora é magnífico. Quando eu era criança, sejamos sinceros, o serviço em hotéis e restaurantes era meio socialista. E agora é muito mais dinâmico. Comente sobre o sistema e a inovação em saúde aqui, além dos novos aliados de Israel no mundo. Então eu acho que há muitos, o setor cinematográfico, os romancistas, os artistas visuais que estão surgindo deste país. Não apenas os avanços médicos e os avanços tecnológicos, que também merecem ser celebrados. Há muito o que dizer sobre Israel que é magnífico. Além disso, Menor Solomon e seus pés direito e esquerdo, ambos são um presente magnífico para o futebol mundial. Então temos muitas coisas para exaltar sobre Israel, e também a aliança entre os Estados Unidos e Israel, que é muito, muito importante.
Mas é claro, não é uma história que, na minha opinião, está sendo contada de forma suficientemente boa. Sim, claro. Voltando à América, você passou anos em Harvard como estudante e professor, além de escrever livros. O cenário nos campi americanos atualmente não é exatamente animador. Eu gostei de como você colocou isso e agradeço por isso. Acontece que, como muitas coisas, o cenário nos campi americanos é, na verdade, bem morno. Mas você tem esses surtos que são extremamente perturbadores, de comportamentos totalmente inaceitáveis que vão exatamente em uma direção. E não há como confundir, não é controverso. Os haters vão te dizer que existe um lance de ambos os lados, mas não existe. Isso é uma mentira. Pessoas que são antissemitas, algumas sabem que são antissemitas, outras nem sabem, enxergam nos judeus uma oportunidade de redenção. Então, o antissemitismo sempre teve, por milhares de anos, sempre teve uma coisa em comum consigo mesmo ao longo das gerações. Muitas formas diferentes de antissemitismo. É um monstro que se transforma, mas sempre teve uma coisa em comum, que é o fato de que o antissemitismo, odiar judeus, é um ato redentor. Se apenas odiarmos os judeus o suficiente, nós nos redimiremos. Assim segue essa história aos olhos do Senhor, ou da igreja, ou da América, ou seja lá o que for. É daí que isso vem. De qualquer forma, há atos perturbadores, porque, basicamente, as coisas vão bem na América, e essas crianças não têm pelo que ansiar. Então eles inventam coisas, né? Eles inventam coisas. E você sabe, o antissemitismo está sempre à espreita. Israel é um alvo fácil, especialmente para quem tem uma visão marxista-leninista do mundo, onde as pessoas com aparentemente mais poder são opressores de pessoas que aparentemente têm menos poder. E você pode escolher o quanto quer focar a sua lente. É só para Gaza e Israel ou para o mundo árabe em Israel? Não, esse foco é amplo demais. Não olhe para isso, pois poderia favorecer os árabes. Não se trata de israelenses ou judeus. Então isso é muito, muito perturbador. Além disso, há algo mais perturbador nos campi, menos visível, porém claramente mais enraizado, que é o fato de que os professores titulares, certo? Se você é professor titular em uma das melhores universidades dos Estados Unidos da América, é praticamente impossível ser demitido. Hoje é menos provável ser demitido do que reis antigos, que tinham a cabeça cortada. Você é basicamente a pessoa menos demissível da história da humanidade. Então, por que, se você é um professor titular em uma das melhores universidades dos Estados Unidos, a pessoa menos demissível da história da humanidade, por que você tem medo de se manifestar contra seus alunos de pós-graduação que perderam o controle e têm sentimentos em vez de ideias, reações em vez de pontos de vista e não defendem nada além do próprio egoísmo? E por que você me manda e-mails em particular, ou para outros como eu, dizendo: Miguel, fico tão feliz que você esteja se manifestando em defesa de Israel e dos judeus, e assim por diante? Por que você mesmo não se manifesta, já que você é literalmente impossível de ser demitido? Talvez porque você seja um covarde, talvez porque você seja o tipo de pessoa que escolheu a academia e queria se esconder. Mas certamente, pelo menos, você deveria ser corajoso com a caneta, se não na frente de uma multidão, e mesmo assim não são. Infelizmente, essa atitude autoritária do governo Trump é visível para todos nós. O governo Trump está tomando uma atitude quase inaceitavelmente autoritária contra as universidades. É extremamente exagerado, de certa forma, e muitas pessoas ressentem isso. Eles estão meio que punindo as universidades por tomarem esse tipo de atitude, retendo fundos para pesquisas médicas e assim por diante. Certo. Bem, e aliás, eu acredito em fundos para pesquisas médicas porque eles ajudam a criar sinais para novas pesquisas básicas, para novas startups e assim por diante. Além disso, é bom para os Estados Unidos, bom para o mundo. Mas o fato é que esses membros do corpo docente que têm estabilidade têm sido tão covardes que nunca tomaram para si a responsabilidade de enfrentar esse ódio incipiente, essa ideologia woke no campus que infectou a academia. E foi preciso a mão pesada do governo Trump para forçar algumas dessas pessoas a agir. E isso é tão constrangedor para eles, não é? É tão constrangedor para eles, não é? Então, espero que isso mude em breve. Aliás, fico chocado quando leio alguns artigos escritos por alguns professores, sabe, daqui da Universidade Hebraica ou alguns israelenses daqui ou de lá.
Não vou citar nomes para não dar mais notoriedade, mas basicamente são judeus que se odeiam em qualquer sentido. Não existe outro significado ou explicação. Eles pensam defender algo justo, mas são apenas tolos. E essa vai ser a história deles na lápide. O epitáfio deles é que eram apenas estúpidos e muito destrutivos. E eles estão dando munição para pessoas muito, muito odiosas ao redor do mundo. Eles só defendem seu próprio pesadelo recorrente. Infelizmente, a academia nem sempre é nossa aliada. Por outro lado, as universidades israelenses realizam pesquisas incríveis que meu fundo está aqui para financiar como startups. Muito obrigado por estar conosco, Michael Fertig. Obrigado.